Olá pessoal, seja bem-vindo ao Garotaco. Hoje eu vou compartilhar com vocês o recap de um anime de comédia romântica chamado Hajime no Ga. É o primeiro dia de um novo semestre. O estudante do segundo ano, Hashiba Junichi, não consegue deixar de se sentir amargo em relação a mudanças do ambiente escolar. Observando ao seu redor, ele percebe que a maioria dos estudantes já está em casal. Alguns estão abertamente flertando com seus parceiros e agindo de maneira amorosa, um com o outro. Quando ele chega em sua sala de aula, é recebido com a terrível visão de seus colegas com seus respectivos parceiros. O amor está no ar, e ele com certeza não está respirando isso. Em um canto da sala, um grupo de meninos do ensino médio está reunido, lamentando o fato de nenhum deles ter arrumado namorada durante as férias da escola. Esse triste grupo de meninos do ensino médio acaba sendo formado pelos amigos de Junichi, Shinpei, Keigo e Minoru. Eles compartilham desses sentimentos com ele. Eles conversam sobre como não fizeram nada durante as férias escolares. Nesse ponto, Junichi pensa consigo mesmo e se pergunta o que deu errado, já que ele pensava que quando se tornasse um estudante do ensino médio, finalmente teria uma namorada e perderia a virgindade. Mas, para aqueles que estão acompanhando em casa, Junichi tem um total de 0 namoradas e um cartão de virgindade que está perfeitamente intacto. A conversa deles é interrompida quando uma garota entra na sala de aula e chama a atenção de Juni. Essa garota acaba sendo Nenê, amiga de infância de Juni. Ela passou lá para trazer o almoço que ele deixou em casa. A conversa deles toma um rumo suspeito quando ela pergunta se ele não gosta de meninas que parecem criança. Então, um Junichi atrapalhado responde que os gostos mudam e que sua personalidade infantil não desperta seu interesse. Ele então a faz sair depois de receber seu almoço e uma vez que a garota deprimida se foi, seus amigos o pressionam. Vendo que eles estão ficando estranhos em relação a ela, Junichi diz que ela é apenas uma amiga de infância, que ele considera como uma irmãzinha. Além disso, ela também parece muito infantil. As palavras de Junichi têm um efeito oposto em seus amigos, e eles ficam ainda mais agitados, chamando o Nenê de pirulito com um grande peito. Sua conversa é interrompida mais uma vez, quando outra garota se aproxima de Junichi e começa a conversar com ele. Desta vez é a colega de classe, Kashi Yu. Ela menciona que está feliz por estar na mesma turma de Junichi, novamente, e espera conversar mais com ele este ano. Junichi fica atrapalhado depois de ouvir isso, e depois de sua breve conversa, os amigos de Junichi começam a fazer seus comentários não solicitados novamente. Shinpei começa a falar sobre a falta de peito dela, fazendo Junichi lembrá-lo de que nem todo mundo é bom ou ruim com base no tamanho dos peitos. Os outros dois concordam com Keigo, mencionando sua personalidade pura, enquanto Minoru retruca que quanto mais puras as garotas parecem, mais pervertidas ela é. E para isso, queridos senhoras e senhores do júri, Junichi observa astutamente que esse é o tipo de conversa que você vê quando procura a palavra inexperiente no dicionário. Em coro, eles retrucam que Junichi seria a capa dessa entrada antes de iniciar uma manifestação. E essa manifestação vem na forma de ler uma revista peculiar em público. Junichi fica chocado com isso, mas o trio está impassível. Mesmo quando seus outros colegas de classe estão olhando com desprezo, na verdade, o maldoso Shinpei está fazendo isso de propósito, para matar o clima para todos os outros. Então, eles o atraem para ler também. Por mais que Junichi tenta resistir à tentação de ler na frente dos outros, ele acaba cedendo. De repente, um dos colegas chama friamente sua atenção. Em seu choque, ele acaba jogando a revista fora, e ao tentar recuperá-la, a revista é pisoteada por uma colega. Ela é ninguém menos do que Yami Yukana, a residente Gyaro. Ela o repreende por ler esse tipo de revista em público, chamando-o de nojento. Enquanto Junichi tenta se desculpar com ela, ele lamenta o quão assustador essas Gyaros são. E para aqueles que estão se perguntando sobre esse negócio de Gyaro, é basicamente uma subcultura japonesa, onde as meninas imitam as tendências ocidentais populares. Geralmente envolve pintar o cabelo de loiro, usar muita maquiagem e roupas reveladoras. Depois desse incidente com Yukana, os amigos de Junichi o instigam
instiga a convidá-la para sair. Eles estão convencidos de que as guiaram são garotas fáceis. Então, todos veem isso como a chance de Junite finalmente perder sua virgindade. Embora ele seja contra, a princípio, seus hormônios tomam a frente e ele começa a se imaginar em um momento quente com Yukana. Com os olhos no prêmio, ele concorda com o plano de seus amigos. Um dos amigos dele coloca uma carta de amor no armário de Yukana, pedindo que ela o encontre em uma área isolada após a escola. Surpreendentemente, Yukana logo aparece no local da reunião e encontra Junite lá, esperando por ela. Embora ele estivesse animado a princípio, ver Yukana faz com que a turbulência interior de Junite entre em ação total. Ele começa a duvidar se deve seguir o plano de seus amigos e chamá-la para sair, mas no final, com a imagem questionável enchendo sua mente, ele decide seguir em frente. Com determinação, ele pensa consigo mesmo que vai mostrar a ela do que é capaz. E assim, Junite se curva profundamente diante da garota em sua frente. "Você quer sair comigo?" ele grita, seu grito apaixonado perfurando os céus. "Nojento!" responde Yukana, e sem perder o ritmo, Junite concorda silenciosamente que ele é de fato nojento. Só agora ele percebe que seu ato de súplica é patético. Sabendo uma vez que esse boato se espalhar, ele terá que dizer adeus a qualquer futura namorada e dizer olá para sempre a seu cartão de virgindade. Apesar disso, Junite se recusa absolutamente a se levantar, porque ele é um homem de vontade indomável e porque ele tem uma bela visão daquele ângulo. Então, mesmo quando Yukana diz para ele se levantar, ele firmemente diz a ela que não vai, surpreendendo-a, já que é incomum ver alguém de joelhos tão agressivo. Ela então pergunta por que ele gosta dela, o que deixa Junite completamente sem reação. Logo, ele chega à brilhante resposta de que gosta do lado bruxa dela, o que decepciona Yukana. Mas a garota logo percebe que ele só quer ficar com ela para fazer coisas esquisitas, jogando Junite no olho da Cris. Aqui vem o segundo medo de Junite. Ela descobrirá que ele só a quer por seu corpo. Ela contará a todos e todos o evitarão. Adeus, futuras namoradas, e olá para sempre, cartão de virgindade. Felizmente, ele ainda tem um pouco de bom senso, que o leva a decidir que agora seria um bom momento para fugir. Infelizmente, Junite tem um demônio em sua mente, e esse demônio vem na forma de homem hormônio, que está um pouco obcecado em olhar para as roupas íntimas de Yukana. Ele bate na porta sensata de Junite até deixá-la em frangalhos, forçando o garoto a permanecer de joelho. E Yukana sabe exatamente porque ele está mantendo esta posição. Ela se abaixa na frente dele e o provoca a olhar sobre sua saia novamente, humilhando ainda mais o menino já humilhado. E Yukana claramente aprecia a visão dele, ficando atrapalhado. E o quão sem vergonha ele pode ser, porque em suas próprias palavras, ele não é como nenhum outro garoto virgem. Ele é um garoto virgem sem confiança. Tudo isso culmina em Yukana tendo Junite contra a parede. E enquanto ele está com o rosto no peito dela, a garota diz que gosta dele. Com um sorriso, Yukana concorda em sair com ele. No dia seguinte, Junite conta aos seus amigos que Yukana provavelmente vai arruinar sua vida no ensino médio e espalhar rumores ruins sobre ele. Seus amigos todos simpatizam com ele, prometendo que estarão sempre lá por ele e não importa o que aconteça. Mas logo mudam de ideia quando veem que Yukana enviou uma selfie sugestiva para Junite. De repente, Keigo, impopular, sempre sozinho, Shinpei e o otaku Minoru estão fingindo que não conhecem Junite. Mas quando o garoto tenta convencê-los de que ele e Yukana nem mesmo se beijaram ainda, Shinpei tem um ataque, afirmando que beijar é como respirar para uma guiara. E assim, Shinpei revela uma lei natural que descobriu, tão inovadora que pode ganhar um prêmio Nobel da Paz, a regra do karaokê. Ele instiga Junite a levar Yukana ao karaokê, porque de acordo com a regra, eles escolherão uma música picante, cantarão um dueto e então, bam! Obrigada, senhor. Eles acabarão indo para a cama juntos. Que regra escandalosa! Após a divulgar essa informação, Shinpei tem um colapso total e morre. E assim o veredito, Junite deve convidar Yukana para o karaokê o mais rápido possível. Naquela manhã, antes do início das aulas, enquanto Yu tenta iniciar uma conversa boba com Junite muito nervoso,
e Yukana aparece de repente para cumprimentá-lo. Com a garota ficando toda agarrada a ele, ela anuncia casualmente que os dois estão namorando. Toda a classe fica chocada ao ouvir isso, mas a novidade logo perde o brilho. Tudo volta ao normal, exceto pelo fato de que Junichi agora tem uma namorada, é claro. Depois da escola, os 3 amigos de Junichi ainda não conseguem aceitar que ele começou a namorar o Yukana, de verdade. Então o abandonam e desejam sua morte. Embora esteja sozinho, isso muda rapidamente quando Yukana o convida para sair. Eles passam pelos portões da escola, onde Nenê os vê. Confusa, ela pergunta por que estão de mãos dadas. Então, Yukana responde casualmente que estão namorando. Isso chateia Nenê, e ela chama Junichi, a quem ela chama de Oni-chan, é claro, de cabeça de vento antes de correr chorando. Yukana então leva Junichi para o karaokê, o que deixa Junichi se sentindo muito bem com a situação. Lembrando da regra do karaokê, ele pensa que finalmente algo acontecerá entre os dois. Ele fica nervoso, imaginando todos os tipos de cenário em sua cabeça. Eventualmente, ele se solta, depois que Yukana escolhe uma música de anime, e eles cantam juntos. Ele reúne a coragem para beijá-la, mas seu impulso é interrompido quando ela casualmente menciona que um pelo do nariz está aparecendo. Seu encontro no karaokê termina com a virgindade de Junichi ainda intacta, para seu desgosto. No entanto, Yukana está satisfeita com tudo que aconteceu e diz que pode ir ao karaokê com ele novamente. E assim, ele se despede com alegria no coração. Mas eles não sabiam que a amiga de Yukana os observava de longe. Um dia, após a escola, Junichi encontra uma carta de amor em seu armário. Surpreso, ele começa a olhar ao redor, segurando cuidadosamente a carta e garantindo que ninguém o veja. Infelizmente para ele, seus amigos estão por perto e veem a carta de amor e o incentiva a encontrar a remetente. Junichi responde que não pode encontrar outra garota sem contar para Yukana. Então, embora ele esteja praticamente só com ela para se satisfazer, ele ainda tem lealdade. Mas é claro, ele é fraco à pressão dos amigos. Então, depois de alguma persuasão deles, Junichi ainda vai encontrar com a garota que escreveu a carta. Mas, para sua surpresa, ela acaba sendo uma que os observava antes. Ela se aproxima dele e corretamente assume que ele ainda é inexperiente, o que desencadeia uma enxurrada de provocações da garota, que pergunta como ele pode ficar tão animado por uma garota que não é sua namorada. Junichi tropeça no chão e a garota se coloca em cima dele. No momento certo, Yukana os pega em uma posição comprometedora e fica aterrorizada ao ver isso. Mas isso é apenas um alarme falso, já que Junichi rapidamente aprende que as garotas estão em bons termos uma com a outra. E Yukana não parece incomodada pelo fato de sua amiga Hanko ter acabado de se deitar com seu namorado. Infelizmente, sua complacência é um pouco equivocada, já que Hanko está secretamente jurando destruir o relacionamento de Yukana e Junichi. No dia seguinte, Junichi, Yukana e Hanko saem juntos. Os 3 vão jogar boliche, jantar em um café e fazer compras juntos. E não importa onde estejam, Hanko continua garantindo que rouba a atenção de Junichi e fica no caminho entre ele e Yukana. Assim que o dia está terminando, 2 caras atrevidos e perigosos tentam cantar Yukana. Embora Junichi esteja claramente com medo dos homens, ele se levanta, pedindo-lhes timidamente para deixar Yukana em paz, já que ela claramente está desconfortável. Timidamente, ele acrescenta que ela é sua namorada. Os homens estão completamente impassíveis pelo fraco Junichi e até o empurra para o chão. Felizmente, Hanko aparece e salva o dia, aceitando a oferta dos caras. Ela sai com eles apenas para voltar minutos depois, enquanto Yukana se preocupa com o ferido Junichi. Hanko afirma ter dado uma pequena palestra aos caras, mas na realidade ela os deu uma boa surra. No caminho para casa, Junichi não pode deixar de se sentir patético, pois não era forte o suficiente para proteger Yukana. Em uma reviravolta surpreendente, ele encontra Hanko, esperando por ele do lado de fora da sua casa. Ela confessa de brincadeira que pode gostar dele, depois que ele os defendeu, e com isso, ela se convida para a casa dele. Assim que estão no sofá, Hanko começa a seduzir Junichi. Ela fica em cima dele e tenta convencer Junichi a simplesmente perder sua virgindade com ela. Agora, ele não precisa esperar por Yukana, quando ela está ali, pronta para fazê-lo se sentir muito bem. Os movimentos incessantes de Hanko contra ele tornam difícil para Junichi pensar. Ele fica em branco
Hanko, quase pronto para sucumbir a ela. Mas quando ele se lembra de Yukana, Junichi de repente sai disso. Ele reúne forças para empurrar Hanko para longe dele e proclamar que mesmo sendo um perdedor, ele não vai fazer isso com qualquer uma. Ele quer fazer isso com alguém que ele goste, e Junichi quer Yukana como sua primeira. Suas palavras deixam Hanko em um ataque de raiva, estimulando ela a ficar em cima dele novamente. Ela anuncia agressivamente que não vai deixar um perdedor como ele ficar com a Yukana. Fica claro que Hanko é realmente bastante apaixonada por Yukana, que sempre esteve ao seu lado quando ela era uma criança solitária. Com isso, ela afirma que vai com Junichi, tanto que ele não vai querer fazer isso com Yukana. E bem na hora, uma furiosa Yukana emerge da porta e diz a Hanko para parar. Ambos, Junichi e Hanko, ficam chocados ao vê-la e eles começam a ficar nervosos com a perspectiva de Yukana ter ouvido a conversa dele. Felizmente, ela não ouviu, e a garota chateada só pensa que Junichi está prestes a traí-la. Hanko explica rapidamente que ela estava apenas testando, para ver se ele dormiria com outra garota, e sua explicação rapidamente pacifica sua melhor amiga. Aliviada, Yukana agradece a Hanko por se importar tanto com seu relacionamento, o que leva Hanko às lágrimas. O dia seguinte chega e Junichi fica aliviado, pensando que Hanko vai deixá-lo em paz. Mas, se você falar do diabo, ele aparece. Hanko faz Junichi jurar que não vai contar a Yukana sobre o que ela realmente sente. Enquanto Hanko ataca, Yu pode ser visto olhando para eles à distância, fervendo de raiva. E assim, a pacífica vida escolar de Hashiba Junichi está ficando muito mais animada. Tudo isso porque ele namorou uma garota. Se vocês acharam este vídeo interessante e quer uma segunda parte da vida escolar e amorosa de Junichi, deixe um comentário abaixo, que com certeza eu farei a segunda parte. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo aqui do canal.